Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão estudando? Estão acompanhando as aulas? Nossa, que bom, né? E é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática com a professora Célia, né? Nós já tivemos algumas aulas, espero que vocês estejam acompanhando. É muito importante que vocês acompanhem a sequência das aulas para que vocês possam ampliar cada vez mais esse universo de conhecimento da matemática, que é fantástico, né? Então, vamos para o nosso objetivo da aula de hoje? Então, vamos lá. Nós vamos compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal, né? Faz parte do eixo chamado números, né? Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula, é sempre bom relembrar o que nós já vimos em aulas anteriores. E nós trabalhamos em aulas anteriores, por isso que é bom vocês estarem sempre atentos e seguindo, né? Nós trabalhamos a questão do material dourado, né? Então, o material dourado, ele é um material excelente, que eu acredito que vocês já conheçam, já tenham tido contato na escola, quando estava em aula presencial. E o material dourado, ele nos possibilita ter noções de quantidade, resolver situações, problemas, compor, decompor. Então, ele nos ajuda muito a entender esse universo, né, da composição e da decomposição dos números, que é muito fácil. Basta prestar atenção e com muito zelo, né, dos que nós estamos fazendo. Então, vamos observar aqui, crianças, só retomando um pouquinho. Então, o material dourado, lógico, ele é formado por outras peças, mas hoje nós vamos nos deter na unidade e na dezena. Então, observem aqui, eu tenho os cubinhos, né, essas pecinhas amarelas aqui, a gente chama de cubinho. E nós temos a barrinha. Se eu for contar de um em um, porque ele representa a unidade, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu colocar aqui 9, do 0 ao 9, então, eu conto a unidade, certo? São 9 unidades. Se eu acrescentar mais uma pecinha aqui, vocês vão perceber que eu tenho 10 cubinhos. Vamos deixar aqui bem certinho. 10 cubinhos. A partir do momento que formam-se 10 cubinhos, eu posso substituir esses 10 cubinhos por uma barrinha de 10. Na verdade, a quantidade, se nós formos observar em termos de quantidade, é a mesma coisa. Apenas eles estão dispostos em ordens diferentes. Então, aqui eu tenho a ordem da unidade, até o 9, né, da unidade. A partir do momento que eu acrescento mais um, ele se torna uma dezena. Então, eu posso substituir, tá? Então, de 0 a 9 nas unidades, mais um formando 10, a dezena. E também, nas dezenas, eu posso ir contando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, né? Então, eu tenho aqui 9 barrinhas de 10 que me possibilitam estar na ordem da dezena, porque cada uma tem 10. Então, vejam como facilita, né, até a contagem. Muito bem. Então, espero que vocês tenham lembrado, né? Nós já trabalhamos uma aula sobre isso. É uma rápida lembrança aqui só das aulas anteriores. Então, agora, nós vamos observar o seguinte. Nós temos aqui uma situação de 2 coleguinhas aqui que vieram nos visitar. Lembra que a gente comentou também nas aulas anteriores que esses bonequinhos que a gente traz aqui na bancada, na verdade, eles representam o quê? Vocês aí, né? Cada aluninho, para poder, já que nós não podemos estar próximos, então, nós temos que estar, né, representando vocês aí de uma forma mais lúdica, né, em forma de bonequinhos. Então, vamos supor que esses bonequinhos vão se chamar João e Maria, tá?
João e Maria são duas crianças muito espertas, que gostam muito de estudar, e eles sempre gostam de estar, como eles gostam muito de matemática, sempre um está desafiando o outro, né? Então a proposta é brincar agora com um quebra-cabeça. Observem essas peças aqui. Tá? Observem essas peças. Então, vamos ver lá. Então, vamos ver agora, jogando o dadinho, quem é que vai começar a desafiar o quem, tá? Vamos jogar assim, vamos supor que o Joãozinho pegue, se cair número par, o Joãozinho começa, e se cair número ímpar, Mariazinha começa. Opa, caiu o número 6, né? 6 é par, porque veja, ele formou 3 parzinhos ali, então o Joãozinho começa o nosso desafio. Ele vai escolher para Maria essa peça aqui, certo? Então vamos lá. Então a Maria tem o número 73. Agora ela vai ter que descobrir quais peças do material dourado compõem o número 73. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Essa aqui, Joãozinho, né? Então, encaixou. Muito bem. Agora, a Mariazinha vai ter que achar o número por extenso ali. Como que fica essa decomposição? Muito bem. Achamos a peça e vamos encaixar. E aí, João? Consegui montar certinho? Deixa eu conferir. Certinho. Agora é a minha vez. Vamos pegar aqui essa pecinha. Veja lá como que vai ficar para que você possa fazer a composição. Deixa eu ficar aqui do lado da minha composição, que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho. E se eu for fazer por extenso, né, escrever essa decomposição, vai ficar dessa forma. Consegui achar as peças e colocá-las, encaixá-las no lugar certinho, Maria? Muito bem. Sim, ótimo. Só que tem mais um desafio. Qual que é? Vamos agora montar essas quantidades com material dourado? Vamos sim. Então, como que vai ficar? Começa lá, Maria. Então, vejam bem, eu tenho aqui o número 73 e para que eu possa formá-lo, eu tenho que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas. 7 barrinhas. Então, vamos colocar aqui. 2, 4, 6, 7 barrinhas. Muito bem. Então, eu tenho as 7 dezenas formadas. Mas eu preciso do quê? De mais 3 unidades. Então, vamos colocar aqui as 3 unidades. Pronto, João. Já formei o meu número. Agora quero ver o seu aí, se você consegue. Então, aqui eu preciso de 3 barrinhas de 10. Vamos pegar. Vamos colocar as 3 barrinhas. Muito bem, formei a dezena. Agora eu vou precisar de 2 unidades. Veja que eu estou fazendo isso com também a leitura do número ali. Então, eu formei 3 dezenas e 2 unidades. Mas vejam, existe uma diferença de quantidade. E agora, como que nós podemos observar isso? Então, vejam lá. O número 73, ele tem quantas dezenas? 7 dezenas. Como são 7 dezenas, eu conto de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, que é o número 70. E quantas unidades? Ele tem 3 unidades. Então, aqui eu formei o número 73. Muito bem. Já o número 32, ele possui uma quantidade menor de dezenas. Ele possui 1, 2, 3. Como cada dezena vale 10... é como se eu fizesse a soma, 10 mais 10 mais 10, que na verdade vai ser igual a 30. Então, ele formou ali o 30, e como ele tem 2 unidades, então ele vai formar o número 32. Observe, crianças, na composição do número aqui, como é interessante nós percebermos que dependendo da posição do número, é o valor. Então, veja aqui,
nós temos o 7 como dezena. Então, ele vale quanto? 70. E o 3 como unidades, que vale 3 unidades mesmo. Aqui já eu tenho 3 dezenas, que valem 30. E depois eu acrescento mais 2 unidades, então, formando o número 32. Se nós observarmos aqui, nós podemos perceber a diferença de quantidades. E você pode me dizer, observando a quantidade, qual número é o maior? Se é o 73 ou o 32? Quem disse que é o 73? Parabéns! Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de dezenas, que é a ordem maior, certo? Então, sempre lembrando aqui, unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena, certo? Então, eu tenho dessa forma aí os nossos coleguinhas que conseguiram, então, perceber essa diferença, utilizando o material dourado. Sim, mas agora existe um outro desafio. Uma pergunta. Será que se nós trocarmos a ordem dos números, os valores serão os mesmos? Será? Vamos observar aqui. O que você acha, Maria? Eu acho que muda, mas vamos observar. Então, vamos tomar por base agora o número 73. Vamos colocar aqui de ladinho, né? Então, vamos trocar a ordem dos números. Então, vejam bem, eu tenho aqui o 30, eu tenho aqui o número 73, então agora eu vou trocar ele de lugar. Aqui ele é dezena, e aqui ele vai se transformar em unidade. E aqui eu ponho o número 30. Vejam que eu inverti, eu troquei as posições. Então, eu troquei os números de lugar, né? Aonde era o 7 eu coloquei o 3 e aonde era o 3 eu coloquei o 7. Vamos formar agora, compor esse número aqui para ver se é a mesma coisa, né? Porque vocês podem pensar assim, mas são os mesmos números. Mas será que trocando de lugar, eles vai alterar o valor, a quantidade? Vamos ver? Então, observem aqui, ó, que eu tenho 3 dezenas, ou seja, 3 dezenas é como se fosse 10 mais 10 mais 10, que forma o número 30. Então, 10 mais 10 e mais 10. Então, aqui eu tenho o número formado com o material dourado, tá? Mas agora, o que eu preciso mais? De 7 unidades. Vamos lá, então, colocar as 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, vamos deixar aqui para vocês poderem observar bem certinho, né, que cada peça tem um tamanho exato. Então, vejam bem aqui, crianças. Aqui nós fizemos a composição do número 73 e a composição do número 37. Lembrando que a professora falou anteriormente, nós trocamos a posição dos números, certo? Vejam como nós temos que prestar muita atenção quando isso acontece, porque a partir do momento que nós mexemos na posição do número, altera o valor. Observem aqui como o 73, né? Ele tem mais barrinhas de dezena, né? Mais com a dezena. E o 37, ele tem um número menor. Então, com certeza, se vocês observarem aqui, e eu perguntar para vocês qual número é o maior, vocês vão me dizer que é o 73. Por quê? Porque ele tem mais barrinhas, né? Que contém ali uma dezena cada uma. Então, percebam como, quando a gente vai lá no caderninho, que a professora passa no quadro, uma conta para vocês organizarem, para vocês armarem, nós temos que ter essa consciência de colocar os números no seu devido valor. Porque se nós trocarmos, altera completamente a quantidade e o valor de cada um. Então, dessa forma, nós podemos perceber que o 73 é maior que o 37 e o 37 é menor do que o 73. Então, o material dourado, ele nos possibilita esse entendimento, essa forma de visualizar de uma maneira mais fácil, né, as
quantidades ali, porque elas podem interferir na questão da posição do número, certo? Vamos ver agora na telinha como que ficou essa representação? Observem lá. Então, na verdade, o que eu fiz na bancada, vocês estão observando na tela. Vejam lá, eu tenho o número 73 e eu tenho o número 37. Então, vamos fazer a composição do número 73. Vamos ver quantas barrinhas nós vamos precisar. Vejam que ele já está lá na ordem das dezenas. Então, vejam lá. São 7 barrinhas de 10. Então, se eu for contar ali, se eu for somar, 7 barrinhas de 10 vai ser igual a 70. Muito bem. E mais as 3 unidades. 1, 2, 3. Então, ali eu tenho a representação do número 73. Vamos para o número 37. Vejam lá quantas dezenas nós temos no número 37. 1, 2, 3. Certo, muito bem. Então, ali está formado o número 30. Só que esse número 30, ele tem mais 7 unidades. Vamos ver? 7 unidades. Muito bem. Então, olhe lá. Então, eles estão representados, eles estão decompostos, né? Nós fizemos ali uma decomposição do número, né? Para ver quanto que vale cada número na sua posição. Depois nós vamos fazer a decomposição também, colocando 70 mais 3, que dá 73, e 30 mais 7, que dá 37. Muito bem. E se eu for tentar lá fazer por extenso? Então, ficarão 7 dezenas e 3 unidades no número 73 e 3 dezenas e 7 unidades no número 37. Isso é o que nós chamamos de, também, valor posicional. O que significa a palavra posicional? É a posição do número. E nós podemos observar bem através do número 7. Nós mudamos ele de posição, nós mudamos ele de lugar. Então, o que aconteceu? Na primeira imagem, ele está na ordem das dezenas, então eu tive que colocar 7 dezenas, 7 barrinhas, cada uma com 10 unidades, né? E na segunda imagem, ele passou para a unidade, então ele foi contado de 1 em 1. E vocês percebam, então, como as quantidades, elas se modificaram, né? Então, por isso que é importante nós colocarmos cada número no seu lugar. Se nós formos olhar aqui na tela, nós vamos ter uma representação bem importante, crianças, em relação à questão da construção do número, tanto da composição quanto da decomposição, certo? E todas essas leituras aqui, na verdade, elas significam a mesma quantidade, o mesmo valor. Vamos observar lá o número 73. Então, eu tenho ele em forma de número, ali dentro das ordens, né, unidade e dezena. Eu tenho ele representado no material dourado, em forma das barrinhas e das unidades. Eu tenho ele em forma de soma do número 70 mais 3, né? E eu tenho também ele por extenso, 7 dezenas e 3 unidades. Então, todas as representações ali, as 4, elas nos indicam a mesma coisa, em termos de quantidade. Somente elas estão representadas de formas diferentes. Isso é bem importante que vocês observem, tá? Na hora que vocês forem trabalhar aí a composição dos números. O número 37 é a mesma coisa, tá? Então, as 3 dezenas, que são as 3 barrinhas representadas no material dourado, as 7 unidades representadas pelos 7 cubinhos ali também no material dourado, depois ali a decomposição do 30 mais 7, né? E, por extenso, 3 dezenas e 7 unidades. Eu tenho certeza que na escola vocês já utilizaram todas essas formas. Então, a única coisa que eu quero que vocês observem é que todas elas representam a mesma quantidade, só que de forma diferente, certo? Então, dessa forma, nós podemos, então, aprender e observar cada vez mais essa composição dos números, né? Então, cada número tem a sua posição, cada número tem o seu lugar. E se eu inverter, vocês já viram que interfere na quantidade e no valor do número, certo? Então, vamos ver então o que nós aprendemos hoje? Então, crianças, hoje nós aprendemos o quê?
a utilizar o sistema de numeração decimal também para formar quantidades numéricas. Então, vocês viram ali que na troca dos valores, na troca das posições, nós construímos o quê? Nós formamos quantidades, né? Quantidade é aquilo que eu posso contar. Então, ficou muito claro isso, né? Tanto na bancada com o material dourado, quanto na questão da tela, quando nós colocamos ali também a representação. Nós aprendemos hoje também que nós podemos compor e decompor quantidades até a segunda ordem. Então, na verdade, essa segunda ordem, o que é? A primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena. Existem outras ordens que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Mas nós temos que começar aí dessa forma para que vocês entendam bem como que funcionam essas trocas e cada ordem, para que o nosso conhecimento possa ser ampliado, né? A base tem que estar bem formada. E nós aprendemos também a utilizar materiais manipuláveis na construção dos números. O que são, professora, mas materiais manipuláveis? O que é material manipulável? É todo aquele tipo de material que eu posso movimentar aqui. Vocês viram que eu tenho material dourado, eu tinha as fichas escalonadas, o quebra-cabeça. Então, são materiais que eu posso mexer, que eu posso ali transformar, né, fazendo a composição e a decomposição do número. Lembrando que quando eu componho, eu formo o número. E quando eu decomponho, eu praticamente assim, é como se eu desmontasse ele para que eu pudesse perceber qual é o valor de cada ordem, né? Lembrando das ordens aí, que hoje nós estamos aprendendo, que é unidade e dezena. Muito bem. E será que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo? O nosso objetivo de hoje era compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal. Eu acho que deu, né, com a história do João e da Maria, desse desafio deles, deu para a gente perceber como que a gente compõe e decompõe quantidades. E é muito importante que vocês estejam sempre trabalhando esse conteúdo, porque daqui para frente as quantidades, elas vão ficar cada vez maiores. Então, se nós soubermos bem a base, nós vamos com certeza ter muito êxito quando nós tivermos que reconhecer quantidades maiores. Tá? Então, por isso que é bem importante. E eu acredito que nós atingimos sim o nosso objetivo, porque ficou muito claro, tanto na bancada quanto na tela, essa questão da composição e da decomposição numérica. Vamos para a tarefa? Então, compõe os números utilizando o material dourado abaixo. Vejam que na primeira parte nós temos ali 6 crianças. Cada uma delas está brincando com seu material dourado e resolveu formar alguns números. Então, veja lá, a Maria tem 3 barrinhas de 10 e mais uma unidade. Então, ela formou o número 31. Esse já está pronto. Vejam depois, ali o Gabriel ao lado, quantas barrinhas ele tem e quantas unidades, né? Já, se quiserem colocar em cima ali quanto que vale cada barrinha, cada unidade, pode colocar. Enfim, o importante é que vocês entendam o processo e coloquem o valor correto. Depois nós temos o Samuel, né, que já tem ali também o material dele, que vocês vão contar e vão formar o número. Veja que aqui nessa citação nós vamos compor, nós vamos formar o número. Temos a Ellen também, observem ali a quantidade de material que ela tem. O Eduardo também, não vou falar, né, porque não quero dar dicas, eu acho que vocês entenderam e vão fazer bem certinho a tarefa. E a Júlia, né, que também tem ali a sua quantidade de material dourado e ela vai formar. Então, vamos ver ali qual número cada um vai poder formar com o seu material dourado. E ao lado, né, muito bem. Agora vamos decompor alguns números formados. Então, agora nós vamos fazer o contrário. Nós temos as barrinhas ali e nós vamos fazer, no caso, a decomposição. Colocando, muito simples, o primeiro já está pronto, o valor de cada peça. Então, eu tenho uma barrinha que vale 10 e 4 unidades que valem 4. Então, o primeiro já está feito, né? E colocando a soma, porque para ver qual que vai ser o número final. Se quiserem até colocar ali um número final, podem colocar também. Depois, embaixo, nós temos ali as unidades. Depois, na terceira linha ali, nós temos também as barrinhas, que vocês vão contar. E, por último, também barrinhas e unidades. E, dessa forma, nós terminamos a nossa aula de composição e decomposição, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Brinquem em casa de escolinha e se cuidem e até a próxima aula. Um abraço carinhoso, beijo e até!
Até lá! Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão prontos, animados para mais uma semana de aulas de língua portuguesa com a professora Andressa? Eu espero que sim. E espero também que aí em casa todos estejam bem. Vamos já então começar a trabalhar. Esteja com o seu material e com o seu ambiente organizado. Tem que ser um lugar quietinho, não pode ter muito barulho, para que não atrapalhe nos seus estudos. Certo, pessoal? E quais serão os objetivos para a nossa aula de hoje, então? Confiram aí na telinha. Recitar o trava-língua proposto pela professora. Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas. Acho que vocês acharam um pouco difícil esse objetivo, não foi mesmo? Mas ao decorrer da nossa aula vocês vão ver que não é difícil não. E para nós começarmos, nós vamos assistir a um vídeo do Quintal da Cultura. Eu adoro essa galerinha e esse programa. Então acompanhem junto comigo. A gente está aqui para ter mais brincadeiras com música. Com eles, com a Cris. E o Pedrinho, que é um pouco Pedrão, mas é Pedrinho. Pedrinho é uma coisa de... Trava-língua. Vamos lá, vem. Já vai. Vai, como é que é, gente? Quem aqui que é bom de trava-língua? Deixa eu ver. Mais ou menos. Ludovico, mais ou menos? Eu não. Vou fazer um bem difícil, hein? Vai, capricha. Eu tenho um amiguinho que vem lá do Ceará. O nome dele é Carlinhos, o apelido é Cacá. Se vai pra escola, faz a turma delirar. Ele senta no banquinho e começa a perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, Que caqui que Cacá quer? caca quer qualquer caqui, O que é que Cacá quer? cacá quer caqui, Que caqui que Cacá quer? caca quer qualquer caqui. Entenderam? Mas é caca de nariz? Cacá? Caca de Não, nariz. Eu não. Claro que claro. Caramba, caramba. Você não entende direito. Não, peraí que eu vou ensinar. Ah, você vai ensinar pra gente antes? É. Ah, então ensina. É assim, ó, gente. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? caca quer qualquer caqui. Cacá quer qualquer caqui. É fácil. Agora eu não entendi. Será que eles entendem? Entendi, eu acho que... Oi, pessoal. Vocês entenderam como é que é? Só um minutinho. Ô, Cris, como é que é mesmo a primeira pergunta? É assim. O que é que Cacá quer? Vocês sabem a resposta? Qual é a resposta, pessoal? Cacá quer caqui. Viram? É fácil. Peraí. E qual é a segunda pergunta, Cris? Que caqui que Cacá quer? Resposta? Qual é, pessoal? Cacá quer qualquer caqui. Viram? É fácil. Só um minutinho. Todo mundo De novo. agora, hein? Vamos ver, vamos tentar. Vai com a gente. Eu tenho um amiguinho que vem lá do Ceará. O nome dele é Carlinhos, o apelido é Cacá. Se vai pra escola, faz a turma delirar. Ele senta no banquinho e começa a perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Ai, que bonitinho. Vocês conseguiram também? É muito legal, né? Mas vai travar a língua aí. Agora eu quero ver bem rápido. Nossa, bem rápido. Concentração. Eu tenho um amiguinho que vem lá do Ceará. O nome dele é Carlinhos, o apelido é Cacá. Se vai pra escola, faz a turma delirar. Ele senta no banquinho e começa a perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Pessoal, vocês
Aprenderam, hein? Estão gostando da brincadeira de música? A gente vai e volta já, tá? Então, crianças, gostaram do vídeo? Vocês aprenderam a musiquinha aí em casa? Cantaram junto com eles? Vamos pensar então. Eles estavam brincando no vídeo? De qual brincadeira? Vocês conseguiram identificar? Eles cantavam? Eles se divertiam? Sim, para todas as perguntas. Eles estavam brincando, estavam se divertindo muito, também estavam cantando, tinha um certo ritmo, não tinha? E a brincadeira era o trava-língua. Quem aí em casa também travou a língua quando tentou cantar a musiquinha do Cacá? Nós teremos mais outros trava-línguas durante a nossa aula. Estão prontos para me acompanhar? Observem então esse trava-língua aí na telinha. Nós vamos ler ele numa leitura normal. E aí depois vamos tentar um pouco mais rapidinho, para ver se vai travar a língua de alguém de vocês aí em casa ou a minha aqui na telinha. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva rasgou o que restou e depois resolveu remendar. Como é que foi a leitura? Foi boa? Foi tranquila? Então agora vamos rapidinho. 1, 2, 3 e já! O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva rasgou o que restou e depois resolveu remendar. Ufa! Conseguiram? Não? Não tem problema. No próximo eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Observem a imagem. Tem um animalzinho ali dentro daquele objeto. É uma jarra e dentro dela tem uma aranha. Nós temos mais um trava-língua. Esse é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer a mesma dinâmica, uma leitura num ritmo normal e depois uma leitura mais rapidinha. Vamos começar então. Leiam junto comigo. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Quem aí que já arranhou na primeira leitura? Respira fundo, então. Acompanha de novo aí na telinha e vamos ler um pouco mais rapidinho. 1, 2, 3. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Eba! Que legal! Deu tudo certo. Mas eu preciso respirar agora. E vocês, se divertiram assim como no vídeo do Quintal da Cultura? Deram muitas risadas aí em casa? Depois peçam para a mamãe, para o papai, falar esse trava-língua aí com vocês. Agora, crianças, vamos pensar nos textos ali dos dois trava-língua. Vocês notaram alguma coisa parecida entre os dois? O uso de uma determinada letrinha, o som dessa letra? Muito bem, o uso da letra R. Nós usamos a letra R em diversas palavrinhas e o som dela foi mudando de acordo com o lugar que essa letra estava dentro da palavra, não é mesmo? Observem então esse banco de palavras. Vocês aí em casa que já têm a atividade em mãos, têm essas mesmas palavrinhas lá na atividade e vão poder realizar a atividade junto comigo. Vamos ler estas palavrinhas então. Rato, aranha, ferro, pirulito, roupa, jarra, barata, barraca, rei, arranha, coração, Roma, rainha, carretel, caracol,
e macarrão. Perceberam que todas as palavrinhas estão utilizando a letra R? Algumas lá no início, outras lá no meio. Em algumas palavrinhas o R está sozinho, mas em outras ele tem um companheiro, não é mesmo? Tem duas letrinhas R juntinhas ali na palavra. Nós vamos agora organizá-las. Me acompanhem aqui na mesa. Vocês têm aí em casa uma tabela bem parecida com essa que a professora tem aqui sobre a mesa. São 3 colunas também. Palavras com R no início, palavras com apenas uma letrinha R lá no meio e palavras com 2 letrinhas R. Nós vamos então utilizar todas as palavrinhas que estão no banco de palavras e colocá-las nas colunas corretas, ok? Vamos começar então. Qual palavrinha nós vamos retirar aqui da mesa? Pirulito, vocês querem? Então vamos começar pela palavrinha pirulito. Quantas letras R eu tenho na palavra pirulito? Um R apenas. E o som dele é fraco. Então, nós vamos colocar a palavrinha pirulito na coluna do meio. Palavras com uma letrinha R. Vamos continuar. A palavrinha barata. Quantos R's tem na palavrinha barata? Um R apenas. E o som é forte ou é fraco? Quando nós falamos, a gente fala assim, barata ou barata? Barata, isso mesmo. O R é sozinho e o som é fraco. Então, na coluna do meio. Próxima palavrinha. Rei. Lembram lá? O rato roeu a roupa do rei de Roma? A palavrinha rei começa com a letrinha R. Sempre que as palavrinhas começam com a letrinha R, o som é forte. Rei. Então, vai para a primeira coluna, aquelas que começam com a letrinha R. Próxima palavra. Carretel. A vovó aí em casa que gosta de costurar deve ter bastante itens desse aqui. Carretel de linha. Quantas letrinhas R tem na palavra carretel? 2. E o som? O som é aquele som bem forte ou é um som mais fraquinho? O som é forte. Carretel. Na qual coluna nós vamos colocar? Isso mesmo, na terceira coluna, palavras com 2 letrinhas R. Próxima palavra. Leiam aí em casa que eu quero ouvir. Isso mesmo, ferro. Ferro. Quantas letrinhas R tem nessa palavra? 2. E o som é forte. Então, vamos colocar na última coluna. Próxima palavrinha é a palavrinha roupa. Começa com a letrinha R. O som é forte. Roupa, lá na primeira coluna. Próxima palavrinha. Rainha. Vocês se lembram que a rainha ficou brava? Foi lá e rasgou o que tinha sobrado? Rainha. O R também está no começo e o som é forte. Qual coluna, crianças? Isso mesmo, na primeira coluna. Próxima palavrinha. Vocês estão conseguindo acompanhar aí em casa? Estão conseguindo registrar na sua atividade? Vamos continuando então. Barraca. Olhem a sílaba aqui no meio. Barraca. Barra. Olha o som como é forte.
duas letrinhas R. Então, vamos para a terceira coluna. Próxima palavrinha. Ai, me deu até medo de pegar essa palavra. Quem aí em casa tem medo de aranha? Eu tenho bastante. Aranha. Uma letrinha R. O som é fraco. Vamos colocar na coluna do meio. Próxima palavrinha, crianças. São as mesmas palavrinhas da atividade de vocês, não esqueçam. Macarrão. Olhem ali. Duas letrinhas R e o som forte. Última coluna. Mais uma palavrinha. Mais um animalzinho ali do nosso trava-língua. Rato. Rato começa com a letrinha R. Começa com a letrinha R, então vai na primeira coluna. Rato. Olha, prof, colocou o macarrão lá. O macarrão é aqui, na última coluna, com 2 R's. Nossas palavrinhas já estão acabando. Observem essa, vocês conseguem ler aí em casa? O que está escrito aqui, crianças? Caracol. Nós temos uma letrinha R, sonzinho fraco. Vai na coluna do meio. Próxima palavra, não é uma palavra tão grande. Observem aí em casa. Jarra. Jarra. Duas letrinhas R e som forte. Vai para a última coluna. Aqui nós temos o nome de uma cidade. Vocês já ouviram falar de Roma? Roma. Começa com a letrinha R. Por se tratar de um nome próprio, o nome de uma cidade, esse R é maiúsculo e o som é bem forte. Palavras que começam com a letrinha R têm um som forte, não se esqueçam. E a nossa última palavrinha, coração. Coração. Quantas letrinhas R nós temos? Apenas uma letrinha R. O som é fraquinho. Então, ela vai para a coluna do meio. E vocês, crianças aí em casa, conseguiram organizar as palavras? Conseguiram separar ali as colunas certinho? Quem não conseguiu, não tem problema. Nós estamos num processo de aprender, não se esqueçam. Vocês perceberam que nós estamos utilizando algumas regrinhas? R no começo tem um sonzinho mais forte, o R sozinho tem um som mais fraco. Quando são os 2 R's, o som de novo fica assim bem forte. E que tal se nós anotássemos isso? Vocês me ajudam a criar uma regrinha para essa utilização da letra R? Eu vou precisar que vocês me ajudem então. Vamos até o quadro escrever essa regrinha. Então, crianças, me ajudem a escrever essa regrinha. Vamos começar com o R no início das palavras. Então, R, a letrinha R no início. R inicial. Como que é o som do R inicial, crianças? Me ajudem a lembrar lá. Som forte. Muito bem. Som forte. Vocês me ajudam com um exemplo para uma palavra com o R no começo? O que vocês falaram? Rei ou rainha? Vamos colocar as duas então. Rei
Começa com o R e o som é forte. Rainha. Começa com o R e o som é forte. E agora, qual é a próxima regrinha que nós podemos colocar? R no meio? Então vamos anotar. R, né, a letrinha R, não se esqueçam, sozinha lá no meio das palavras. Então, R no meio. Como que é o som dele? É um som fraquinho, não é mesmo? Som fraco. Já vão pensando aí nas palavras para que vocês possam me ajudar a escrever. R no meio, som fraco. Que palavra vocês querem que eu escreva como exemplo, crianças? Ah, só porque eu tenho medo de aranha, não é mesmo? Então vamos escrever a palavra aranha. 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 Um R só. E a nossa última regrinha? RR. Vocês sabem que é no meio da palavra. Nós nunca, não podemos começar as palavrinhas utilizando dois R's. Então, RR no meio da palavra. E quando eles estão os dois juntos, como que fica o som? Forte, né? Bem forte. Então, RR, som forte. Vocês me ajudam aí num exemplo, crianças? Som forte para o RR. A palavrinha carro. Muito bem. Carro. E o que mais que nós utilizamos lá no trava-língua? Jarra. Jarra. Duas letrinhas R e o som bem forte. Olha, vocês estão de parabéns. Aprenderam a utilizar a letrinha R. Agora eu vou propor uma atividade muito legal. Vocês vão precisar escrever. Vamos lá na mesa? Então, crianças, nós vamos fazer agora um ditado estourado. Quando eu estourar o balão, uma imagem vai sair de lá de dentro. E aí vocês vão precisar escrever o nome aí em casa. Estão prontos? Vamos estourar então o balão vermelho. Que imagem será que tem dentro do balão vermelho? Escrevam aí no seu material. Que imagem é essa? É um relógio. Relógio. Conseguiram escrever? Acharam que é difícil? Nós já vamos conferir. Vamos escrever mais uma palavrinha? A palavrinha do balão branco. Meu desenho voou. Deixa eu pegar. Olha só, crianças. E ele nem é uma ave. Ele é um bicho feroz, com uma boca cheia de dentes. É um jacaré. Jacaré. Vamos ver se vocês escreveram corretamente essas palavras? Jacaré e relógio. Relógio. Confiram aí em casa, crianças. Relógio. Não esqueceram do acento? É um acento agudo, tema aí das nossas próximas aulas. Utilizaram a letrinha G? Vamos conferir então a palavrinha jacaré. Confiram se vocês escreveram corretamente. Jacaré. Um R apenas e também um acento ali no finalzinho. Então, crianças, gostaram da nossa aula? Vocês
Aprenderam bem aí as regrinhas de uso da letra R? Eu espero que sim. Vamos conferir os nossos objetivos então, se eles foram alcançados. Recitar o trava-língua proposto pela professora. Sim, vocês fizeram isso junto comigo nos 2 trava-língua. Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas. Nós fizemos isso na atividade aqui do cartaz, que vocês tinham a tabela aí em casa. Fizemos também na hora de escrever as palavrinhas e lá no quadro na hora de anotar a regrinha. Isso nada mais é do que utilizar a letrinha R no seu lugar correto, de acordo com o jeito que a gente está falando. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, agradeço a companhia e até a próxima. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História com a professora Selma? Mas para que a gente possa iniciar a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho o que nós trabalhamos na aula anterior, na aula passada. Lembra que a professora Selma falou com vocês como as cidades surgiram? Que a gente não dormia e acordava e a cidade estava lá? Lembra que a gente comentou bastante, que elas iam crescendo conforme a população iam se instalando na cidade, o trabalho vinha aumentando, que as pessoas iam colocando mais trabalho, as indústrias iam crescendo, o transporte de alimentos que levava e trazia alimentos, e dessa forma a cidade crescia. Lembra que comentamos bastante sobre isso? Falamos também que os bairros aumentam ali, as avenidas, aparecem mais avenidas mais largas, postos de saúde, escolas. Comentamos tudo isso na aula anterior, lembra? Então, agora que já demos uma relembrada na aula anterior, vamos para a nossa aula de hoje. O que será? Aqui a professora já retomou. Agora nós vamos para a nossa aula de hoje, que o tema é... Vocês têm que pegar lá o caderninho de vocês, colocar a data de hoje, para que a gente possa colocar o nosso tema, tá bom? Primeiros habitantes do município, indígenas. Então, hoje será este o tema que iremos trabalhar hoje, aqui durante toda a nossa aula. Anotaram lá no caderninho de vocês? Então, vamos lá. Iniciamos sempre por um objetivo que devemos alcançar até o final da aula, e o objetivo da aula de hoje é conhecer os grupos populacionais que ocuparam a região onde o município se formou, identificando os povos indígenas como os primeiros donos da terra. Então, este é o objetivo que devemos alcançar até o final dessa aula, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esta imagem que vocês estão vendo aqui. O que nós estamos observando aqui? O nosso país, não é verdade? Com todos os seus estados, o Distrito Federal. E aqui nós estamos vendo o quê? A caravela dos portugueses. Observaram aqui que eles vieram e entraram aqui pelo litoral do nosso país. E o que será que aconteceu aí durante tudo isso? A hora que os portugueses chegaram aqui no Brasil, entraram pelo litoral, será que o nosso país não havia ninguém lá? A gente já comentou também isso na aula anterior, lembra? Quem será que já povoava aqui o nosso país? Olha lá, quem habitava, vamos ver? Observem lá as imagens. Observem aqui os índios. Lembram que a gente comentou bastante que os índios são os donos da terra? Então, quando os portugueses se instalaram e chegaram no nosso país, ali pelo litoral, os indígenas já habitavam o nosso país. E observem aqui, com a chegada das caravelas dos portugueses, observem como que os índios ficam olhando para os portugueses. Será que foi um encontro pacífico aí entre os dois povos? Será que teve um estranhamento? O que será? Olha aqui, olha a cara dos índios e olha ali os portugueses. Então foi ali um choque ali entre os dois povos. Por quê? Observe ali a diferença dos dois povos, tanto dos portugueses quanto dos indígenas. Características bem diferentes. Então, como que foi este encontro dos indígenas com os portugueses? De surpresa.
os índios olham para os portugueses, assim também como os portugueses olham para os índios e tem aquele susto. Por quê? São pessoas totalmente diferentes uma da outra. Teve aquele estranhamento. Imagina que os índios vê os portugueses com aquelas roupas, a pele branca, né? Aquela caravela enorme, bonita. Porque os índios, eles só tinham o quê? Aqueles barcos muito simples que eles faziam ali dos troncos das árvores. Então, foi tudo muito diferente. Os índios costumavam se pintar o rosto, os portugueses não. Eles chegaram com aquelas roupas, né? Todo diferente. Então, teve esse choque de cultura. A língua que eles falavam eram línguas diferentes. Os índios não entendiam o que os portugueses estavam falando, assim também como os portugueses não entendiam a linguagem dos indígenas. Então, foi um choque muito grande entre esses dois povos. Os portugueses, eles tinham um ar de superioridade, eles se achavam melhor do que os índios, porque eles tinham lá suas armas de fogo, pólvora, né, e aquelas roupas, a caravela muito grande, tinham um certo poder aquisitivo, tinham dinheiro sim, então eles se achavam melhores do que os índios. E ali naquele início, naquele encontro, ali no princípio, eles escravizaram os indígenas sim, porque eles queriam que os índios fizessem todo o serviço pesado para eles, colhessem lá as riquezas do nosso país, como o pau-brasil. Então teve ali o início a escravidão dos índios, mas isso não durou, porque os índios eles não eram pessoas que aceitavam esse tipo de coisa. E trouxeram também as doenças. Ah, professora Selma, mas eles estavam doentes e veio trazer doença para cá, para nós? Não é bem assim. Na realidade, eles trouxeram as doenças mesmo que sem querer. Se a gente pensar hoje, no período que estamos vivendo hoje, vamos pensar nessa pandemia. O vírus está aqui circulando no nosso país, não é verdade? Mas esse vírus iniciou aqui no nosso país? Não, ele veio lá de fora, de um outro país, uma pessoa que estava contaminada sem saber que estava contaminada, veio para o nosso país e ali trouxe esse vírus para o nosso país. Assim aconteceu com os portugueses, porque eles tinham contato com várias pessoas, passavam por vários lugares e acabou trazendo também doenças para o nosso país. Então observem que esse encontro dos dois povos, os portugueses e os indígenas, não foi um encontro pacífico ali, teve uma certa resistência, até porque os portugueses escravizaram os índios ali no começo. Então não foi aquela coisa de amizade, não foi bem assim. Mas, falando bastante dos índios, do grupo dos indígenas, vamos ver aqui. Mas e na nossa região dos Campos Gerais? E em Ponta Grossa? Se vocês observem bem essa imagem que a professora trouxe para vocês. Aqui de Ponta Grossa. Será que aqui já havia índios? Será que aqui havia algum grupo de indígenas? Porque nós falamos do nosso país em um todo, não é verdade? E na nossa região? O que vocês acham? Bota lá a cabecinha para funcionar. Já acordaram? Então vamos pensar um pouquinho. Será que existia índios? Para que a gente possa saber, a gente tem que ter algum registro, não é verdade? Porque a gente não é daquela época, nem tem pessoas daquela época que possam estar contando para nós. Então, temos alguns registros históricos que mostram isso. E o que eu trouxe aqui para vocês? A imagem aqui da nossa cidade, ali no centro, a catedral, na Praça Floriano, lá no centro de Ponta Grossa, lá em cima, tá vendo ali a catedral? Ali, aqui do ladinho, nós temos uma urna que tem alguns documentos muito importantes da nossa cidade, fica lá fechadinho, tem jornais, tem revistas não, mas jornais, fotos, moedas, objetos históricos muito importantes aqui dentro desta urna. Aqui observem que nós temos uma imagem aqui, tá vendo aqui? Trazendo essa imagem aqui mais próximo para que vocês possam observar, nós temos aqui ó, o monumento do sesquicentenário da Fundação de Ponta Grossa. Aquela imagem ao fundo, eu trouxe ela um pouquinho mais para frente, para que vocês pudessem observar. Lógico que a gente não pegou toda a imagem ali, a gente trouxe apenas um pedaço. Mas o que é importante aqui nessa imagem? Se vocês observarem aqui, a primeira imagem que vemos aqui são índios. Estão vendo aqui com a professora? São os indígenas. Temos os tropeiros e mais
coisas aqui ao redor aqui desse muro. Mas aqui o importante é esse registro histórico aqui, que são os índios que aparecem. Então nós temos um registro, sim, que mostra que tivemos aí a passagem dos grupos indígenas na nossa cidade, por esse registro. Aqui a professora trouxe para vocês uma imagem de um grupo indígena que se chama Caigangue. Vejam só, estão vendo aqui a imagem? Vamos então conhecer um pouquinho da história desse grupo indígena. Esse grupo foi um grupo que percorreu bastante aqui a nossa cidade de Ponta Grossa. E aqui, observando bem essa imagem aqui, observem aqui na cabeça deles, tem umas plumas, não é verdade? E aí os portugueses chamavam eles de coroados, pelo corte de cabelo arredondado e por essas plumas que eles também usavam na cabeça dele. Vamos falar um pouquinho desse grupo indígena. A principal atividade deles era a agricultura. E o que eles plantavam ali? Era o milho, a abóbora, a mandioca, o feijão. Eram os principais alimentos. E como que eles faziam? Os índios, os homens, eles preparavam ali a terra e as mulheres plantavam e colhiam depois. Mas não só da agricultura que eles sobreviviam, tinham também a coleta. Iam lá para o meio da mata, aí coletavam frutas silvestres, o palmito, a erva mate, para o preparo do chimarrão. Uma cultura muito forte aqui no sul do país, não é verdade? Então também tinha a erva mate. O que mais? Eles saíam para caçar. E um alimento muito importante, a professora Selma não pode esquecer, do pinhão, um alimento muito importante para a dieta desse grupo indígena também. E aí, como que eles preparavam esse pinhão? Eles cozinhavam naquela panela de barro, lá que eles tinham antigamente, aquela panela de barro, eles assavam, eles sapecavam, e aí tinha o período que os pinhões, eles caíam, a queda do pinhão. E aí o que acontecia? Os animais também comiam do pinhão. Então não só os índios, mas também os animais. Eles também se fartavam. E aí esse período era um período farto para caça. E quais eram os tipos de carnes que esses índios gostavam de comer? As cutias, capivara, porco do mato, vários tipos de pássaros. Então, esses eram os tipos de carnes que eles gostavam. E muitos outros aqui que a professora acabou não citando, mas bastante tipo de carnes. E para eles caçarem esses animais, eles precisavam de alguns instrumentos, não é verdade? E qual era o instrumento que eles usavam? O arco, a flecha, a lança, algumas armadilhas, para que pudessem pegar ali aqueles animais. O que mais que nós vamos conversar aqui sobre os índios Caigangue? Eles fabricavam bastante utensílios. Além de eles fabricarem os objetos para caça, que era o arco, a flecha e a lança que eu acabei de comentar com vocês, uma curiosidade bem interessante. Essas lanças que eles tinham aqui, a ponta deles eram com ossos de macaco. Interessante, né? Também achei bem interessante. Depois, com a vinda do homem branco, aí tudo foi modificado. Aí as pontas eram com ferro, mas no início era assim. Além de fabricar o arco, a flecha e essas lanças, as armadilhas para caça, eles também tinham alguns utensílios que eles faziam. Tinham os cestos, tinham alguns instrumentos musicais, o chifre de boi, o apito, a flauta de taquara, fabricavam os tecidos também de fibras de árvores e várias coisas que eles faziam, tá bom? E deixa a professora pensar o que mais. Tinha as casas subterrâneas. Isso mesmo, era aquelas casas assim com piso rebaixado, não era um buraco. O piso era bem rebaixado assim e eles cobriam tudo ali com aquelas palhas para que ficasse bem fechadinho para eles se protegerem do frio e da chuva. Só que ficava muito escuro. Aí o que eles faziam? Faziam aquelas fogueiras, mas aí o que acontecia também? Ficava aquela fumaça lá dentro.
mas era uma forma que eles tinham de se proteger também ali do frio e da chuva. Então, agora eu quero que vocês venham aqui com a professora, olhem aqui quanta coisa que a professora trouxe para vocês, para que tudo isso que a professora tem aqui na mesa, é tudo coisas que a professora falou para vocês. Olhem aqui. Ah, tá aqui o nosso mascote, que está sempre aqui junto conosco, o Pedro. Oi, Pedro. Diga oi para os alunos. Isso. Olha, trouxe aqui a mandioca, que a professora falou, que era um dos principais alimentos que eles plantavam. O milho, trouxe o feijão, a abóbora. Isso, estão vendo aqui? Faltou o peão, professora, não consegui trazer o peão para vocês, porque ainda não é época. Aí trouxe aqui alguns utensílios que a professora também falou. Olha, tem aqui o leque, olha que bonito. Tudo que eles fabricavam. Temos aqui o apito, olha que legal. A machadinha. Essa machadinha é tão pesada, porque isso daqui é pedra de verdade. Não é pedra de mentira, é pedra de verdade. Aqui nós temos aqui o arco, aqui a zarabatana, o cachixi, ó, faz barulhinho, estão vendo? Estão vendo aqui? Legal, né? Olha aqui, temos aqui um índio. Estamos falando do quê? Dos grupos indígenas, não é verdade? Olha aqui o colar, que bonito que eles faziam também. Um colar de dente, olhem aqui. Aqui os cestos que a professora falou. Que capricho. Aqui, olha que bacana esse. Esse daqui é o cabulete, ó, faz barulhinho. Tá ouvindo? Legal, né? Olha que bonito. Aqui. Que mais? A flauta, que a professora falou, que eles faziam de taquara, da árvore. Olha aqui. Trouxe mais esse aqui, ó, também faz barulhinho. A professora tá gostando dessa mesa. O boró, ó. E aqui temos os maracás. Ó que legal. Olha, eu imaginei o índio lá pisando, marcando o passo. A dança deles. Legal, né? Aqui. E trouxemos aqui a nossa querida Laura também, que está aqui presente em todas as aulas conosco, aprendendo assim como vocês. Viu quanta coisa bonita que a professora trouxe aqui na nossa mesa? Bacana, não é? Agora, nós vamos voltar aqui com a professora. Venham aqui com a professora. Eu quero que vocês voltem lá e peguem o caderninho de vocês, para que a gente possa estar retomando, e eu quero que vocês anotem aqui no caderninho de vocês. Já colocaram a data lá no início, já colocaram o nosso tema. Agora, coloquem lá, do jeitinho que está aqui no quadro da professora. Primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Falamos isso durante toda a nossa aula, não é verdade? Então, a gente já sabe que quando os portugueses chegaram aqui, os donos da terra, que eram os índios, eles já estavam aqui. Falamos bastante. Escrevam lá depois, na outra linha, que os indígenas estiveram presentes na região dos Campos Gerais. Falamos do monumento, não é verdade? Então, mostramos imagens para vocês. Então, falamos também isso bastante. Estão anotando lá no caderninho? Importante. Depois falamos dos grupos indígenas, os caigangues, que transitavam pelos Campos Gerais, percorreram ali durante toda a nossa região. Anotou? Na outra linha, vocês vão colocar também que os caigangues viviam da agricultura, falamos bastante sobre isso, da caça, da coleta, e fabricavam diversos utensílios. Copiem lá.
falamos bastante também sobre isso, né? Falamos do feijão, falamos da abóbora, do milho, da mandioca, falamos da caça, os tipos de animais que eles caçavam, falamos da coleta, falamos da erva mate, lembra das frutas silvestres, falamos do pinhão bastante também, que não só os animais, não só eles comiam, mas também os animais, na época da queda, falamos bastante, falamos dos utensílios que mostramos ali na mesa, anotaram? E na outra linha, que eles viviam em casas subterrâneas. Falamos de toda essa característica, como que era essa casa, bem fechada, para proteger do frio e da chuva. Falamos bastante. Copiaram lá? Foi? Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso objetivo, que nós tínhamos um objetivo para ser atingido, não é verdade? Que é conhecer grupos populacionais que ocupavam a região onde o município se formou, identificando os povos indígenas como os primeiros donos da terra. Atingimos esse objetivo? Atingimos. Falamos quais os grupos que percorreram a nossa região, falamos das cidades, falamos bastante desses grupos indígenas aqui, que iniciou tudo aqui no nosso país e na nossa região também. Então, falamos bastante. Atingimos o nosso objetivo. Agora, para casa, vocês têm uma tarefinha para vocês fazerem. Deve estar lá na escola já. A mamãe vai pegar na escola ou vai, se ela preferir, vai imprimir em casa. É uma atividade bem tranquila que tem tudo aqui o que a professora falou para vocês. O que tem aqui? Aqui tem uma imagem. Lembra aquela imagem que a professora colocou lá no comecinho, que era um índio com aquela cara de susto ali olhando os portugueses chegando? Então a gente colocou uma imagem ali bem parecida com aquela, e eu quero que vocês descrevam nas linhas aqui abaixo. Aqui está escrito assim: escreva aqui como os indígenas que já viviam no Brasil há milhares de anos se sentiram ao ver as pessoas tão diferentes. A gente contou ali no início, né, como que foi aquele encontro, que não foi um encontro pacífico, a professora comentou bastante. Então, eu quero que vocês descrevam aqui nessa linha. No segundo, eu quero que vocês coloquem assim: sobre o modo de vida dos caigangues, um dos povos indígenas que ocupavam a região dos Campos Gerais. Assinale apenas as frases que contêm informações verdadeiras. Então, aqui tem algumas informações que não são verdadeiras, que a professora Selma não falou. Se vocês prestaram bastante atenção, que eu sei que vocês prestaram atenção, essa atividade vai ser bem tranquila, porque está falando da alimentação deles, que nós falamos bastante, está falando da agricultura, está falando das casas subterrâneas. Tudo que a professora falou durante toda a aula está aqui. O que eu não falei é o errado. Então, prestem bem atenção. Peça ajuda lá para a mamãe, papai, alguém que estiver aí na casa, tá bom? E aqui, por último, eu quero que vocês assinalem a alternativa correta dos principais produtos plantados. Lembra? Pelos grupos caigangues, a professora não só falou, como mostrou ali na mesa também, os produtos que eles plantavam, tá bom? Crianças, a nossa aula já está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula da professora Selma, aula de história. Trouxe bastante coisa aqui para que vocês pudessem estar visualizando. Falamos bastante dos índios caigangues, para vocês conhecerem um pouquinho da cultura deles e o quanto eles foram importantes aqui para a nossa região, quanta coisa eles trouxeram para nós, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!